Ok, vamos lá hoje estudar sobre a análise completa do livro de Lucas. Lucas é o autor deste livro, o médico amado, como também ele era conhecido. Você pode ver essa referência em Colossenses capítulo 4, verso de número 14. Também é o autor do livro de Atos. Ambos os livros estão dirigidos à mesma pessoa. Lucas foi amigo íntimo e companheiro de viagem de Paulo, como se percebe nas suas alusões pessoais ao registrar as viagens do apóstolo. Veja o livro de Atos, onde o autor muda os pronomes para nossos e é indicado que ele estava presente nesses tempos. Atos 16:10, Atos 20, verso de número 6, Atos 27, verso de número 1 e Atos 28, verso de número 16. Muitos eruditos veem algo da doutrina de Paulo no Evangelho de Lucas. A data exata da escritura do Evangelho é desconhecida, porém, se este foi escrito depois que Lucas esteve sob a influência de Paulo, seria muito natural que este último desse algum colorido à narração. Destinatário: a Teófilo, cuja identidade é desconhecida. A evidência interna indica que o livro foi escrito especialmente para os gentios. Esta dedução decorre do fato de que o escritor se esforça para explicar os costumes judaicos e algumas vezes substitui nomes gregos por hebraicos. O propósito da carta de Lucas: dar uma narração coordenada e ordenada da vida de Cristo, como viram testemunhas oculares. Em Lucas capítulo 1, versículo de 1 e 4, você vai ver o propósito desta carta. O texto-chave está no versículo de número 4. Algumas particularidades do Evangelho de Lucas. Este Evangelho da graça universal de Deus está em Lucas 2, verso 32, capítulo 3, versículo 6, capítulo 24, verso de número 47. É o Evangelho do Filho do Homem, ressalta a amável atitude de Cristo para com os pobres, os humildes, os marginalizados, os discípulos pobres. Lucas 6, 20. A mulher pecadora, Lucas 7, 37. Maria Madalena, Lucas 8, verso 2, os samaritanos, Lucas 10, verso 33, os publicanos e pecadores, Lucas 15, verso 1, os mendigos abandonados, Lucas 16, versos 20 e 21, os leprosos, Lucas 17, 12, o ladrão na cruz, Lucas 23, 43. É também o Evangelho devocional. Ele ressalta especialmente a oração. Primeiro, contém 3 parábolas sobre oração que não se encontram nos outros evangelhos. O amigo à meia-noite está no capítulo 11 de Lucas, nos versículos 5 até o verso de número 8. O juiz injusto está no capítulo 18, no verso 1 até o verso de número 8. O fariseu e o publicano no capítulo 18, do versículo 9 até o verso de número 14. Contém também as orações de Cristo em seu batismo, em Lucas capítulo 3, versículo 21, no deserto, no capítulo 5, verso 16, antes de escolher os discípulos, no capítulo 6, versículo 12, na transfiguração, no capítulo 9, verso 29, antes de dizer a oração do Pai Nosso, no capítulo 11, no verso 1, por Pedro, no capítulo 22, verso 32, no jardim do Getsemane, no capítulo 22, verso 44, e na cruz, no capítulo 23, verso de número 46. Algumas das músicas mais conhecidas foram baseadas no Evangelho de Lucas. Por exemplo, a Ave Maria, que estão incluídas as palavras do anjo à Virgem Maria no seu encontro no capítulo 1, versículo 46 até o verso 55. O Benedicto de Zacarias, no capítulo 1, no verso 68 até 79. O Glória in Excelsis, dos anjos celestiais, no capítulo 2, do versículo 13
ao verso de número 14, o Nuni de Mites, o regozijo de Simeão, no capítulo 2, versículo 29 a 32. Outra particularidade no livro de Lucas, ou no Evangelho de Lucas, é a honra que é dada às mulheres. A mulher tem um lugar preeminente na narrativa de Lucas. No capítulo 1, Maria e Isabel. No capítulo 10, Maria e sua irmã Marta. As filhas de Jerusalém, no capítulo 23 e versículo de número 27. Também mencionou muitas viúvas, no capítulo 2, verso 37, no capítulo 4, verso 26, no capítulo 7, verso 12, no capítulo 18, no verso 3 e no capítulo 21, no verso de número 2. Outra particularidade é a biografia de Cristo. É mais completa em Lucas do que em qualquer outro dos evangelhos. Cerca da metade do material deste livro não está nos outros. Muitos dos mais importantes discursos de Nosso Senhor e dos impressionantes incidentes de sua vida estão registrados neste Evangelho de Lucas. Exemplos: a pesca maravilhosa, capítulo 5, verso 6, a ressurreição do filho da viúva, no capítulo 7, nos versículos 11 a 15, os 10 leprosos, capítulo 17, verso 12, a cura de Malcom, no capítulo 22, versículo 51, e parábolas narradas somente em Lucas. Outros incidentes e relatos que só Lucas registra são: Cristo chora sobre Jerusalém, no capítulo 19, no verso de número 41, referência a Moisés e Elias falando com Cristo no Monte da Transfiguração, no capítulo 9, no verso 30 até o verso 31. O suor como gotas de sangue, no capítulo 22, verso 44. Cristo perante Herodes, no capítulo de número 23, no verso de número 8. Palavras de Cristo às mulheres de Jerusalém, no capítulo 23, no verso de número 28. O ladrão arrependido, capítulo 23, verso 40. O caminho de Emaús, capítulo 24, verso 13 e 31. Então, na sinopse geral do livro de Lucas, nós vamos encontrar uma introdução no capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4, e lá você vai ter o nascimento de Jesus e os incidentes relacionados com os seus primeiros anos de vida até o seu batismo e tentação. Capítulo 1, versículos 5 a 4 e também o verso de número 13. Depois, nessa sinopse, nós podemos encontrar também o começo do seu ministério público, principalmente na Galileia, no capítulo 4, versos de número 14 e no capítulo 9, verso de número 50. A viagem a Jerusalém através de Samaria e Pérea, o ministério principalmente em Pérea, no capítulo 9, versículo 51 e no capítulo 19, no verso 28. Os últimos dias, incluindo os eventos da Semana Santa e a crucificação, do capítulo 19, versículo 29, e do capítulo 23 ao versículo 55. Os eventos relacionados com a ressurreição e a ascensão estão no capítulo 24, do versículo 1 ao verso de número 51. Obrigado por participar conosco mais uma vez do Tudo Sobre Fé. Edifique sua fé, sabendo tudo que a palavra de Deus diz a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom ter você aqui no nosso canal. Compartilha, dá um like, se inscreve e divulga a palavra da fé que pregamos.